Atos 9, 31. O título de hoje é As Dimensões do Crescimento da Igreja. E quero ler com os irmãos um versículo, Atos 9, versículo de número 31. Assentados com toda a atenção, possamos então, a leitura que eu farei em Atos 9, 31, o texto deverá ser projetado ali. Vamos acompanhar, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vou repetir, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Queridos, eu quero posicioná-los nesse texto, dizendo que no capítulo 10, do livro de Atos, o cristianismo, ele vai tomar uma dimensão universal. Ele vai deixar de ser o judaísmo, ou um pedaço do judaísmo, de estar voltado para aquele contexto ainda em Jerusalém, e vai expandir de modo que chegará então aos gentios. Mas o capítulo 9, onde consta o texto lido nesta manhã, é fundamental para que entendamos essa mudança, essa transição. Em Atos, pastor Wagner tem ensinado sobre o livro de Atos. Em Atos, até o capítulo 8, o cristianismo ele se compunha praticamente de judeus, com a concessão de alguns samaritanos. Porém, nesse capítulo, o capítulo 9, é onde ele vai deixar de ser visto como uma seita judaica, e como eu falei, vai partir então na direção dos gentios, ou seja, a fé cristã, ela vai romper com o seu casulo e vai se tornar universal. E este capítulo faz então esta transição. Como começa o capítulo 9? O capítulo 9 começa com a conversão de Paulo. Até então, até o capítulo 9, até o momento da conversão, um dos maiores perseguidores da igreja, um líder dos fariseus. Os fariseus eram um grupo fechados em sua teologia, com posturas inclusive racistas, não admitindo de maneira nenhuma a presença de outra etnia dentro da sua fé. Para os irmãos terem uma ideia disso, os fariseus tinham 2 provérbios. Um deles dizia que Deus fez os gentios para serem combustível no fogo do inferno. E o outro dizia: maldita seja a parteira judia, que ajuda uma gentia a dar à luz. Maldita seja 2 vezes. Primeiro porque ajudou um gentio, e depois porque colocou um gentio no mundo. Essa era a visão dos fariseus, essa era a visão de Paulo, convertido nesse capítulo. Então, no capítulo 9, o líder deste grupo, ou um dos líderes desse grupo, se converte, e daí por diante, é exatamente esse homem, Paulo, que vai tirar toda a feição judaica do cristianismo até então, e torná-lo universal. É Paulo que leva a igreja aos gentios. E esse versículo que eu separei para conversar com os irmãos, para a vida da nossa igreja, ele resume tudo isso. Esse versículo resume tudo o que aconteceu até aqui e o que tem de acontecer a partir de aqui. É uma síntese
E Lucas mostra aqui, na minha visão, 4 dimensões do crescimento da igreja. Primeira coisa, a igreja precisa crescer para dentro. Eu vou explicar. O texto vai dizer, a igreja, na verdade, tinha paz. Eu falo aqui de relacionamentos. A igreja precisa crescer nos seus relacionamentos. Porque se uma igreja tem problemas de relacionamentos, ela nunca irá se desenvolver de maneira plena e sadia. Nunca. Jesus disse que uma casa dividida, ela não subsiste. Ele disse isso na sua oração sacerdotal em João 17, que eu separei um trecho para ler. João 17, 21 e 23, essa oração é linda. Eu costumo dizer que é o dia que Jesus orou por nós, orou pela igreja. E diz lá, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que tem me dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Palavra tremenda. É o desejo do nosso Senhor que a igreja seja uma igreja que é unida, capaz de se unir nos relacionamentos. E nesse contexto, talvez raças diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes, mas entendendo que em Cristo nós podemos ser únicos, um único povo, uma única fé, professada de maneira genuína e bíblica. Porque, segundo o texto, se nós não formos uma igreja unida, o mundo não crerá que o Pai enviou o Filho neste mundo. Isso é muito sério. Isso me chama a responsabilidade do que é se tornar membro de uma igreja. Eu falarei sobre isso às quartas-feiras. Porque se eu sou membro de igreja, eu sou encrenqueiro, rebelde, eu estou cometendo um grave erro. Eu preciso entender isso. A igreja é esse lugar onde eu aprendo com as diferenças e cresço com as diferenças. Onde eu aprendo a respeitar aquele em que eu chamo de irmão. Porque se a igreja é uma comunidade que vive no seu relacionamento, como o mundo lá fora vive numa reunião de condomínio, numa reunião de partidos, numa reunião de torcedores de futebol, a gente tem muita pouca coisa a mostrar para o mundo lá fora. A maior credencial, igreja, entenda isso, que nós podemos dar ao mundo é com os nossos relacionamentos, é com a nossa unidade, é com a nossa vida harmônica. Sabe por quê? Se os irmãos estão acompanhando os noticiários, os irmãos vão ver que o mundo vive em trincheiras. O mundo vive em guerra. A guerra da Rússia com a Ucrânia mostra do que o homem é capaz quando se fala de poder. E a igreja tem que mostrar uma face diferente disso. Não somos rivais. E eu não falo apenas de uma igreja local, irmãos. Uma vez, de boa, eu peguei um táxi, né? E o motorista estava ouvindo um louvor. Aí eu falei, amém, né? Vou puxar o assunto, falar que sou irmão. De repente cai o preço, né? Aquela coisa toda, né? Ô, meu irmão.
Aí ele olhou para mim e perguntou, você é cristão? Eu falei, sim, eu já dei aquela tremida, né? De qual igreja? Eu falei, eu sou batista. Então nós não somos irmãos. E continuou dirigindo. Amém. Eu ouvi uma história uma vez, muito interessante. E a história dizia que Jesus curou 2 cegos. E um cego ficou sabendo que Jesus, a curar o outro, disse apenas, você é cego? Então vê. E o cego viu. Mas o cego falou, mas como assim? Ele não cuspiu no chão e fez um lodo e depois passou nos seus olhos para que você enxergasse. E o cego disse, não, ele só disse assim, vê. E eu vi. E aí, o cego do lodo disse, então me desculpe, mas você ainda é cego. Para mim você é cego. E a história dizia que surgiram 2 grupos. Os lamacentos e os anti-lamacentos. Eles foram crescendo. Viraram denominações. E depois surgiram os lamacentos renovados e os anti-lamacentos independentes. Lamacentos avivados. Anti-lamacentos para a glória de Deus. Lamacentos com propósitos. Anti-lamacentos em células. E eles foram. Cada um faria então o seu grupinho. E cada um teria então o seu conceito de Deus. E a fé. Que deviam professar naqueles que os curou. Via sempre em segundo plano. Nunca se uniram para falar do homem que os fez enxergar. Uma igreja não pode ser assim. Cristo nos fez um na cruz de Cristo. E é o nosso dever manter essa unidade. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, ouço dizer que há contendas no meio de vós. E a palavra contenda no grego significa fratura. Isso é muito interessante porque ele está falando de quem? Do corpo de Cristo. Paulo vê a igreja como um corpo. E nesse momento, ele está dizendo que um corpo fraturado não anda bem. Você já quebrou alguma parte do corpo? Pode ser um dedo mínimo, a falange do dedo. Vai doer. Vai atrapalhar, até na hora de fazer alguma coisa. E por vezes nós vemos um corpo fraturado, fraturas na igreja, com a nossa atitude, com a nossa postura, com a incompreensão, com os nossos desentendimentos. E uma igreja não pode ser assim, porque a igreja precisa crescer para onde, gente? Está lá? Para dentro, nos seus relacionamentos. É preciso enfatizar esse ponto. Porque muita gente confunde santidade com rabugice. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. As primeiras virtudes do Espírito Santo são, do fruto do Espírito Santo, são amor, paz e alegria. E diz ali que a igreja, na verdade, tinha paz. Que a igreja tenha paz. Que a igreja busque a paz. Que a igreja viva em paz. Mas há uma segunda dimensão. E eu quero dizer que a igreja precisa crescer, não se assustem, tá? Para baixo. Que é isso, pastor? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samária, e diz o texto,
Muda aí, gente. Edificando-se. O verbo edificar dá a ideia de construção, de alicerce. Uma igreja precisa de alicerce, de fundamento, de raiz. Acho que é o outro slide. Se uma igreja não tem alicerce, aliás, se uma casa não tem alicerce, ela corre risco, os engenheiros presentes vão confirmar isso. É o início de tudo. Então, como igreja, se eu quero ser uma igreja forte, eu preciso de fundamento, eu preciso de raiz. Senão, a gente desaba. Muitos pensam que uma igreja vai crescer com festas, com programas especiais, com encontrões. Não. A igreja precisa da raiz da palavra, ela precisa de profundidade, ela precisa de conhecimento. Essas coisas são boas, tá? Eu não sou contra nenhuma delas. Produzem bons momentos, algumas vezes um pouco de euforia, e a gente precisa disso, mas não produzem alicerce e fundamento na vida de ninguém. Em Coríntios, Paulo diz que o fundamento da igreja é Cristo. Ele, o verbo, a palavra. Não é euforia que é o fundamento de um cristão. Queridos, eu estive agora algumas semanas em Petrópolis, trabalhando lá, auxiliando nos resgates. Daquelas pessoas que se perderam ou perderam tudo. E uma coisa que eu observei, que na cidade tinha muita árvore caídas, né? Derrubadas pela chuva, foi uma chuva torrencial, desproporcional. Mas era impressionante que havia algumas árvores inteiras. E alguém disse, essas árvores que não têm raiz muito profunda, foram as primeiras a serem arrancadas pela chuva. Porque nós precisamos estar fundamentados. Algumas árvores não tinham raízes proporcionais ao seu tamanho. Então, se uma igreja cresce sem fundamento, se uma igreja cresce sem raiz, sem estar edificada, ela corre o risco de desabar. Não quero ser aqui retrógrado, mas antigamente, eu nem sei se era o meu tempo, né? Muito obrigado, irmão aqui. Deixa aqui que eu quero beber um pouquinho. Mas os crentes eram chamados de Bíblias. Acho até que eu não gostava desse nome. Mas era como o mundo via a igreja. O povo que tinha uma direção, que tinha um fundamento, que tinha uma base. Eu quero dizer que a igreja precisa de fundamento. Nós julgamos que para segurar a igreja com firmeza, precisamos de ativismo, de programações. Não. Precisamos dessas coisas, podemos ter essas coisas, mas nós precisamos de um alicerce pela palavra de Deus. E a igreja precisa, neste sentido, crescer para baixo. Nos alicerces. Terceira coisa, terceira dimensão. A igreja precisa crescer para cima. O texto diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samária, edificando-se, e diz lá, e caminhando no temor do Senhor. Nós precisamos crescer no nosso temor a Deus. É o princípio, diz a palavra, de toda a sabedoria.
Se tudo aquilo que eu escolher fazer, seja na igreja, seja na minha vida pessoal, eu tiver temor de que eu tenho um Deus que me observa, que me conhece, eu já começo a corrigir muita coisa na minha vida. Temor não é medo, é seriedade, é reverência, é conduta espiritual, é santidade, sim. Temor é relacionamento, e agora não somente com o meu próximo, mas relacionamento com Deus, é tempo para oração. Uma das coisas que eu falei na introdução de quarta-feira, é perguntar se a igreja é essencial hoje. Porque nós vimos nas estatísticas que mais de 40% daqueles que professam a fé em Cristo no nosso país, eu trouxe dados aqui do Datafolha, não frequentam igreja ou se dizem sem igreja. Lembrei até daquele sorvete sem nome. Falei com os irmãos que tinha antigamente, já era o nome, né? Porque encontrei uma pessoa que disse, não, qual é a sua igreja? Não, eu sou sem igreja. Ah, você não pertence à igreja? Não, a minha igreja é sem igreja. Eu demorei uns 10 minutos para entender aquilo. Mas, enfim, lamacentos e anti-lamacentos. E aí a gente não discute. Mas a igreja precisa entender que, o que é a igreja? Vou explicar isso às quartas. A igreja não é o templo, somos nós. Igreja é gente, mas igreja é gente reunida. Eclésia, o grego do Novo Testamento, significa assembleia. Carral, o hebraico do Antigo Testamento, usado para o povo de Deus, significa assembleia. A igreja será igreja quando ela se reunir para louvar ao Senhor. Nós nos alimentamos 4, 5 vezes, alguns se dedicam até mais que isso, né? Mas nós nos alimentamos no mínimo 3 vezes ao dia. Mas espiritualmente, como nós nos alimentamos? Hein, irmãos? Será que nós achamos que um sermão de domingo é suficiente para manter a nossa fé toda semana? Almoça hoje, faz esse teste, almoça hoje e volta aqui domingo que vem. Se você não vai se sentir fraco, enfraquecido. Mas eu só vou me alimentar todos os dias se eu crescer no meu temor com Deus, se eu tiver devocional, se eu tiver leitura bíblica, se eu participar dos cultos, se eu sentar e orar sozinho, com a minha família ou com os meus irmãos, nas oportunidades que eu possa fazer isso. Ou seja, nós precisamos ter vivência com Deus. É impressionante. Eu tenho, muita gente não sabe, eu tenho um irmão adotivo, né? Uma história longa que eu não vou contar, mas é completamente diferente da minha família, a começar por ele ser branco. Então, na minha visão, ele não tem nada a ver conosco, mas todo mundo, não sei se é para agradar, poxa, mas ele é igualzinho a você, assim, né? Ele fala do seu jeito, né? Enfim, eu não acho isso. Mas é normal que você conviva com alguém e se pareça. Já viu casais? Tantos anos e os casais começam a ficar o quê? Parecidos. Enfim, é bom quando isso acontece, pelo menos, tá, irmãos? Mas começam a ficar parecidos. Por quê? Porque a convivência faz com que a gente assimile o jeito do outro. Aí tem gente que diz para mim que tem convivência com Deus. Aí eu fico procurando Deus na vida da pessoa. Cadê se todo filho tem o jeitão do pai, cadê o jeitão amoroso de Deus? Né? Cadê o jeitão santo de Deus na sua vida? O jeitão misericordioso, bondoso, cadê? Com quem que você está se relacionando? Porque quando a gente se aproxima, a gente pega o jeito da pessoa. Querido, relacione-se com Deus
E a sua vida vai mostrar isso. Existe um filósofo evolucionista chamado Heráclito, que ele escreveu que o homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Mergulha, sai, quando ele volta, na ideia dele, é outro rio, porque as águas mudaram. Ou seja, quando a gente vai em reunião de pastores, a maior reclamação é: a minha igreja não muda. Toda semana a mesma coisa. Eu penso que se nós nos relacionarmos com Deus, semana que vem nós não seremos do mesmo jeito, irmãos. É outra igreja, mais amorosa, mais esperançosa, mais disposta a trabalhar. Na outra semana, mais avivada ainda, mais alegre ainda pelo privilégio, mais entendendo que aqui existe um Senhor que comanda tudo isso. Nós estamos no mês de missões, lembro mais uma vez da abertura hoje, né? E a Bíblia diz que os campos estão brancos. Rogue ao Senhor da seara que mande o quê? Ceifeiros, trabalhadores. Isso é um anúncio, irmãos. Nós temos vaga para trabalhadores, mas entendo, a vaga de Senhor está preenchida. O anúncio é só para ceifeiros, trabalhadores. E se você se relaciona com Deus, você vai entender isso. 4ª e última dimensão. A igreja precisa crescer para dentro, relacionamentos. Para baixo, raízes, edificando-se. Para cima, temor do Senhor. Falta o quê? Para fora. Diz aqui: e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Como eu falei, a palavra usada para igreja no Novo Testamento é eclésia, que significa chamados para fora. Tem o sentido de assembleia, de reunião, de união. Mas um povo que se reúne para fora, para ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Nós não somos uma sociedade intimista, de encontros sociais, que liga, manda um zap, vamos reunir, leva bolinho, leva o cafezinho, né? Legal, a gente tem que chamar o vizinho para o bolinho e para o cafezinho, porque esse é o chamado da igreja. A igreja precisa entender isso. Isso é um dos propósitos dos PGMs. Uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa alcançar os nossos vizinhos através dos nossos relacionamentos. É claro que a igreja, se não crescer para dentro, é até perigoso. Mas nós precisamos desses alicerces para depois buscar o que a gente precisa fazer lá fora. Era assim que a igreja se multiplicava em Atos. Mas como eu falei, ela precisava estar alicerçada. Irmãos, a palavra evangelista, ela quase não aparece no Novo Testamento. Talvez umas 3 vezes. Sabe por quê? Porque isso era a missão da igreja. Não era uma classe especial de pessoas, de pseudos prediletos de Deus, que achavam que tinham que fazer alguma coisa. E com isso se achavam superiores. A igreja não tinha departamento de evangelismo e missões. E crescia. Os departamentos de evangelismo e missões, as juntas, estão aí para nos ajudar, mas a missão é da igreja, porque
Deus não deu missão a nenhuma junta. Deu à igreja de sair e alcançar aqueles que precisam ser alcançados. É tarefa da igreja. Mas para crescer para fora, você precisa crescer para dentro, para baixo e para cima. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã dizendo o que são as 4 dimensões. É preciso considerar, então, que a igreja não é esse prédio aqui. Não é uma instituição, não é uma denominação. Igreja é gente e gente reunida. Até o termo santuário não é exatamente um prédio. Nós somos o quê? O santuário de Deus. Deus não mora nessa construção. Quando a gente sai aqui à noite e tranca tudo, ele não fica preso aqui, triste, porque você foi embora. Ele mora em mim, ele mora em você. Então me responda, quem precisa crescer? Sou eu. Somos nós. Sou eu e você que precisamos crescer para dentro, nas nossas relações, para baixo, nos nossos alicerces, para fora, para alcançarmos as pessoas e para cima na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, conversei com a irmã Ana essa semana, e nós temos uma missão, pelo menos até julho, para crescermos nessas dimensões, para que estejamos prontos a escolher aquele que continuará guiando a igreja do Senhor. Eu quero fazer então um desafio para você nesta manhã. Cresça para dentro. Se há aqui algum irmão de quem você tem mágoa ou ressentimento, desfaça isso em nome de Jesus. Vá a ele, peça perdão a ele. Porque uma casa dividida não vai subsistir, disse Jesus. Em Hebreu diz que toda raiz de amargura brota e contamina, apodrecendo todo o ambiente. Tire do seu coração qualquer amargura, para que você possa crescer como igreja do Senhor. Cresça para baixo, busque profundidade, consistência na vida cristã. Estude a palavra, participe dos cultos, das atividades da sua igreja. Entenda as orientações do púlpito da sua igreja. E nós estamos orando, pedindo a Deus a direção sobre o que falar à igreja nesse momento. Cresça para cima, busque comunhão com Deus, busque um relacionamento sério com Deus, profundo, leal com Ele. Não é uma coisa aqui dentro e outra lá fora. Que deslealdade. E cresça para fora. Seja uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, onde você estiver. Convide pessoas para vir à igreja, para participar do seu PGM. São 4 dimensões. Para dentro, para baixo, para cima e para fora. Cresçamos como igreja. Eu quero encerrar cantando um hino. É um hino de convite à igreja para marchar na direção desses pontos que nós aqui frisamos nesta manhã. E se você deseja isso, coloque de pé e cante. Igreja alerta, e vamos declarar que queremos marchar para o nosso crescimento com Deus.